Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer. Senhor, neste momento queremos te entregar, Senhor, a vida do teu servo, que irá, Senhor, emprestar a boca para ti, e que tu venha, Senhor, usá-lo como um vaso, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, tenho certeza que tu já colocou a palavra, Senhor, que veio do teu coração para o coração dele. Senhor, usa-o como tu nunca usou, Senhor, neste lugar. Senhor, e fala com a tua igreja aquilo que precisamos, não aquilo que queremos ouvir. Senhor, e toma ele nas tuas mãos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Eu peço que os irmãos, ainda em pé como estamos, abram na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, o versículo 24, que é o tema desta festividade. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que vai dizer assim: levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. E pelas suas feridas fostes sarados. Os irmãos podem se sentar. Antes de dar continuidade, eu ainda gostaria de ler mais um texto. Os irmãos não precisam me acompanhar na Bíblia, basta que ouçam. Se encontra no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 29. Por favor, as crianças, prestem atenção. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29, vai dizer assim: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E, tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se pela manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com eles estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Eu não fiz isso no início. Muito bem. Eu não fiz isso no início, mas vamos lá. Eu saúdo as crianças de Maria da Graça com a paz do Senhor. Ó, quantos metros tem aqui? Não? Quantos metros tem? 4 metros. Eu acho que atingi uns 3 metros esse grito aí. Vamos lá. Eu saúdo as crianças de Maria da Graça com a paz do Senhor. Eu acho que agora deu, Ó, vou contar um segredo para vocês. Eu estava tão feliz, mas tão feliz de estar aqui nessa manhã, junto com vocês, nessa festividade, que eu comprei até, tia Aline, um negocinho de médico para mim. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Só vocês acham que vocês têm? Eu também tenho. Mas eu não sou médico não, tá? Vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a cruz vermelha? Vou botar aqui. Pronto. Então vamos lá. Ah, tio Ageu. Peço que a igreja preste bastante atenção. Só para deixar claro, eu vou fazer uso dos slides, de desenhos, porque a criança ela precisa ter um estímulo para ela aprender melhor as coisas. Então, se eu simplesmente chegar aqui e começar a falar, as crianças vão começar a bocejar, e eu vou também ficar com sono, e vou dormir aqui.
Então eu vou colocar uns desenhos ali, então os irmãos também prestem atenção nos desenhos, mas a pergunta que eu fizer vai ser só para as crianças, tá? É para os irmãos não responder. Então vamos lá. Ageu, você leu fora do texto, Ageu. Você leu outra passagem, você leu no livro de Marcos. Essa passagem que nós lemos aqui no livro de Marcos, ela é para dar um exemplo daquilo que Jesus pode fazer, e vocês vão entender. O contexto, tanto da primeira carta de Pedro, quanto do Evangelho de Marcos, eles estão ligados. Pode passar, Lucas. Ih, gente, o que é aquilo ali? É um jovem e um... Não, velho não, gente. Idoso. Porque tem gente aqui que já passou dos 20 e é idoso. Eu passei dos 20 já também. Então a gente tem um jovem e a gente tem um idoso. O nome daquele jovem é Marcos. E o nome daquele idoso é Pedro. Pedro, vocês lembram quem era Pedro? Quem era Pedro? Ele era o que de Jesus? Discípulo de Jesus. E o Marcos, ele era discípulo de Jesus? Não, ele não era. Marcos, ele era muito jovem. Quando Jesus estava na terra, Marcos ainda era uma criança, igual vocês aí. E o Pedro era um pouquinho mais jovem, não tinha a barba branca, né? E não era careca. E agora eles estão juntos. Alguém sabe onde é que eles estão? Em algum lugar. Que lugar? No céu? Não, eles ainda estavam na terra, mas eram muitos anos depois que Jesus já tinha ido para o céu. Quando Jesus ele deixou a igreja aqui na terra, os discípulos começaram a se espalhar pregando o evangelho. Vocês lembram do Paulo? Apóstolo Paulo? Paulo ele fez muitas viagens missionárias pelo mundo todo conhecido naquela época. E junto com ele foi o Marcos. Só que houve um momento que Marcos ele deixou Paulo e foi seguir outro caminho. Até que um dia, pode passar, Lucas, eles foram parar naquele lugar ali. Alguém sabe que lugar é aquele? É o Coliseu. Mas onde é que esse Coliseu ele fica? Em que país? Em que cidade? A cidade de... Lá na Itália, na Europa, a cidade de Roma. Muito bem, Sarinha. Eles estavam na cidade de Roma. Naquela época, qual era o império que estava dominando a terra? O império de Roma, o império romano. Então, volta por favor, Lucas. Volta. Então, Marcos e Pedro estavam aonde? Em Roma. Só que todo mundo em Roma era crente? Não. Então, o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam evangelizando. Muito bem. Está vendo ali que eles estão apertando a mão? Pedro, ele tinha que escrever uma carta para a igreja. Então, ele precisava de ajuda de alguma pessoa. Quem ia ajudar ele? Quem ia ajudar Pedro? Marcos. E Marcos, ele queria evangelizar os romanos. E quem ia poder ajudar ele a falar de Jesus? O Pedro. O livro que a gente tem nas nossas mãos, de Marcos, conta a história de Jesus. Mas quando Jesus era vivo, Marcos era o quê? Vocês lembram? Adolescente, criança. Marcos, ele era pequeno. Marcos, ele podia saber aquilo que Jesus fez? Não. Mas quem podia saber, Quem podia? O Pedro. Então Marcos, Lucimar, chegou assim: tio Pedro, pode me ajudar a escrever uma história de Jesus? Você lembra ainda dele? Você lembra de tudo que ele fez? Então Pedro começou a contar para Marcos toda a história que ele lembrava de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, e Pedro, como discípulo, estava ao lado, ele foi contando para Marcos, e Marcos foi... Então essa história que a gente leu aqui, no caso que eu li, falando acerca da cura da sogra de Pedro, Pedro ele estava contando para Marcos, e Marcos escreveu. Pode passar. Isso. O que vocês estão vendo ali? Uma família. E quem vocês estão vendo ali? É um pai, tem mais o quê? Uma mãe, duas crianças. E quem é aquela dali? A avó, a vovó. No caso é a mãe das crianças.
E aquele carinha lá, sabe quem é? É o Pedro. Não é não, Pedro? É o Pedro ali, ó. Todo bonitão, ainda era jovem, ó. Era jovem, tinha o quê, ó? Tinha o quê? Tinha cabelo. A barba dele não cresceu ainda, mas era uma barba que ia ser o quê? Marrom, depois ficou o quê? Branca. E tá ali aquela família bonita. Jesus, ele ia pregando de cidade em cidade. Então, ele podia parar em qualquer lugar para dormir? Não. Tinha um hotel naquela época? Será que tinha um hotel? Não. Ou se tivesse uma pousada, Jesus ia ter dinheiro para pagar uma pousada? Não. Mas sabe o que Jesus tinha? Ele tinha amigos, ele tinha discípulos. Numa manhã, Jesus estava andando na beira da praia e ele viu 4 homens. Um chamado Pedro, o outro chamado André, o outro chamado Tiago e o outro chamado João. Eles estavam lavando as suas redes. Então Jesus chegou para ele e falou: vem me seguir e eu farei de vocês pescadores de homens. Então Pedro era o que antes de seguir Jesus? Um pescador. E aí, quando Jesus falou para eles que ele estava longe de casa, o que Pedro falou para ele? Alguém sabe? Muito bem, Reinaldo. Pedro, ele falou: Jesus, vamos lá para casa, dorme lá, a gente prepara uma cama e você dorme lá, porque você até voltar para casa vai demorar muito. Então, ele convidou Jesus para dormir aonde? Na casa dele. Eles eram muito hospitaleiros. Ajuda aí, hã? Hospitaleiro, isso aí, irmã. Eles eram muito, gostavam de ajudar. E aí Jesus, ele chega na casa de Pedro. Pode passar. Lembra daquela vovozinha, a sogra de Pedro? Lá naquela foto, ela estava o quê? Ela estava bem. Só que agora Jesus, ele chega na casa dela e ela está assim, ó. Ela está de cama. O que é aquilo ali na boca dela? Alguém sabe? Termômetro. Muito obrigado, Sarinha. Muito obrigado. Isso aí. Naquela época, irmãos, não tinha termômetro. Isso é só uma ilustração. Para a gente entender que ela estava com o quê? Ó, estava com febre. Então ela estava com o corpo muito quente, passando muito mal. Jesus podia deixar essa situação assim? Não. Mas Jesus sabia que ela estava assim? Não, ele não sabia. Ele chegou na sala, ela estava no quarto. Então alguém chegou para ele e falou: Jesus, que bom que você está aqui, porque a sogra de Pedro, ela está muito doente. E ela precisa de quê? De remédio? De ajuda. Muito bem, Alícia, de ajuda. E Jesus ia ficar de braços cruzados e falar: não vou ajudar? Mas Jesus ia ajudar porque Pedro também tinha oferecido a casa dele para ele dormir? Não, Jesus não era interesseiro. Jesus é bonzinho. Então, quando ele ouve que a sogra de Pedro ela está doente, o que ele resolve fazer? Ajudar ela, curar ela. Pode passar, Lucas. Então, Jesus, ele vai chegar até a sogra de Pedro e ele vai tocar nela. E quando ele toca nela, a Bíblia diz que a febre ela vai embora, ela fica bem. Aí, olha só o que a vovó, a sogra do Pedro fez. Fez uma torta. Só para deixar claro, não está na Bíblia. Nós estamos aqui parafraseando. A Bíblia diz que quando Jesus curou a sogra de Pedro, agora que ela estava bem, ela continuou na cama? Ela ficou sentada no sofá? Ela foi para a cozinha, foi fazer comida, foi fazer uma torta, foi servir a quem estava na casa de Pedro. Antes de eu continuar, eu preciso deixar claro para os irmãos alguma coisa. As crianças, por favor, prestem atenção. Marcos, ele escreveu que Jesus, ele veio às aldeias para fazer o quê? Para pregar e ensinar. Esse era o ministério de Jesus. Ele chegava no lugar, ele ensinava a palavra e ele pregava a palavra. E ele fazia mais uma coisa, que eram os milagres. Qual era o objetivo de Jesus em realizar milagres na vida das pessoas? Em realizar curas, em expulsar demônios. Algo muito simples que já foi falado aqui pela irmã Miriam. Era trazer a fé. Quando Jesus chegava em algum lugar para realizar algum milagre, ele tinha a intenção de gerar fé naquelas pessoas. Mas aí eu pergunto para vocês,
Pedro, ele já não era um discípulo de Jesus? Sim ou não? Crianças? Não. Ele já não tinha chamado? Sim. Pedro já não tinha crido em Jesus? Sim. Ele já não tinha falado para a família de Jesus? A família já não tinha acreditado? Então por que Jesus realizou mais esse milagre? Se todo mundo já cria nele? Para ajudar, para confirmar que ele era quem aqui na terra? Que ele era o próprio Deus. Pode passar, Lucas. E depois que Jesus ele realizou a cura da sogra de Pedro, como nós vimos ali, Jesus ele vai se retirar para fazer o quê? Alguém prestou atenção? Para orar. Para orar sozinho ou com alguém? Sozinho, para orar sozinho. E quando Jesus ele está lá orando, de repente chega uma multidão, falando assim: Jesus, a gente está te procurando, Jesus, a gente está te procurando, por que você sumiu? E Jesus pergunta: o que vocês querem? E o que eles falam para ele? Existem muitas pessoas ali fora querendo o quê? Livramento, ajuda, querendo um milagre. Então Jesus ele vai começar a operar um monte de milagres. Aquele lá de cima, o que aquele cara está fazendo ali? Ele está se levantando. Se ele estava deitado na cama, ele podia andar? Não, e agora ele pode andar. Esse daqui, onde é que Jesus está colocando a mão dele? Nos olhos. Ele podia ver então antes? Agora ele pode ver. Jesus começou a realizar um monte de milagres. E por onde Jesus andava, ele realizava milagres e mais milagres. Aí voltando rapidinho para aquele texto, que é o tema da festividade de Pedro. Ali fala que Jesus, ele levou sobre si os nossos e cravou eles numa cruz, no madeiro. E pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, nós fomos sarados. Isso fala tanto de uma cura, Davi, fala tanto de uma cura espiritual, quanto de uma cura física. Fala tanto de uma cura em que agora nós podemos nos já chegar a quem? A Deus, quanto uma cura de nós podermos andar por aí e brincar bastante, certo? Certo. O que eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã? Que todos aqui, crianças, adolescentes, jovens, mães, pais, todos aqui, em algum momento da vida, vamos passar. Os irmãos me perdoem, porque eu sei que o Senhor ele já está aqui nesse lugar. Eu vou fazer um negócio aqui, mas é algo que o Espírito Santo ele já colocou há muito tempo no meu coração. Oh, Jesus, olha, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se algum de nós aqui se encontra enfermo, Jesus ele tem poder para curar. Se algum de nós tem algum problema difícil para fazer, Jesus, ele tem poder para resolver nessa manhã. Oh, Jesus. Existe um hino que ele fala assim, olha: se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração pensar que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus, ele não vai falhar. As crianças, fiquem de pé. Fechem os olhos de vocês. A igreja também, fique de pé. Fechem os olhos de vocês. Nessa manhã, eu venho pedir que você venha lembrar agora de alguma situação que você está passando, que você não está vendo a solução. Eu vou contar algo para vocês aqui. No início da semana, o irmão chegou para mim e falou: meu filho, presta atenção, porque nesta semana você vai passar por uma guerra. Ei, meus amados, eu estou passando por uma guerra neste momento. Mas é nessa manhã que eu venho, na autoridade do Espírito Santo, dizer que eu terei vitória e você também vai ter vitória. Nessa manhã eu não sei de onde você veio, eu não sei quais foram as suas intenções de vir nesse lugar. Eu só vou vir para o culto de uma criança, eu só vou trazer uma criança. Não,
O Espírito Santo separou esta manhã para dizer para você que Ele tem o impossível para realizar na sua vida. O Espírito Santo está agora te convidando a prestar atenção, porque Ele vai operar um milagre nesta manhã. Eu não estou enfermo, eu não me encontro passando necessidade, eu estou bem, mas talvez você conheça alguém dentro da sua casa, que assim como Pedro tinha, estava enfermo, estava passando por alguma situação, e é nessa manhã que o Espírito Santo, Ele quer que você entregue esse problema nas mãos dEle. Então feche o seu olho, eu vou orar. Amado Pai, Senhor Deus eterno, eu te agradeço por aqui estar reunido com a tua igreja. Senhor, eu não sei quais são os problemas, quais são as dificuldades que os teus servos têm enfrentado. Senhor, eu não sei, ó Pai amado, o que se passa no lar deles. Mas nessa manhã eu humildemente peço, assim como foi feito na casa de Pedro, entra na nossa casa agora, entra no nosso lar agora, vasculha tudo, Senhor. Onde estiver uma enfermidade, onde estiver uma tribulação, Senhor, opera nesse momento, Senhor. Opera trazendo a vida, opera trazendo, ó Pai amado, a resposta, o milagre para a glória do Teu nome. Senhor, eu tenho certeza, Pai querido, que essa manhã não vai ser uma manhã comum, ó Pai. Eu creio que ainda nesse dia haverá resposta, Pai querido, para a glória do Teu santo nome. Então, meu Deus, meu Senhor, nesse momento é com fé que eu te peço, que a Tua igreja te pede, Senhor. Opera no nosso meio, Deus querido. Ó Senhor, eu te agradeço pela Tua glória que o Senhor nos concedeu, pela Tua graça. Te agradeço, Jesus, por ter carregado os nossos pecados, porque sem Ti, Senhor, nós não estaríamos aqui, meu Deus. Ah, Pai querido, muito obrigado pela Tua salvação, pela Tua graça imerecida, Senhor. Deus, eu te agradeço, Jesus. E nessa manhã, se alguém porventura que aqui se encontra ainda não teve um encontro com Jesus, se alguém aqui se encontra que ainda não teve um contato com esse Deus soberano, eu convido nessa manhã a se entregar a esse Jesus. Esses milagres que Ele realizava com um único propósito: salvar vidas, levar vidas para o céu. Se você viu que hoje você não está caminhando para o céu, que você está perdendo o rumo da salvação, nessa manhã eu te convido a se entregar ao Cordeiro, cujo sangue tira o pecado de sobre você. Oh Senhor, nessa manhã se encontra alguém aqui precisando da salvação em Cristo, eu convido você agora a se entregar, eu convido você agora a se render a Ele. Se há mais alguém aqui que precisa da mão estendida de Jesus, Ele está aqui nesse lugar. A presença dEle é real. Oh Deus, oh a festa no céu, Senhor. Meu Deus querido, nesta manhã, eis aí essa alma, meu Pai, que entendeu quem Tu és, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que realiza, Pai amado, milagres, ó Pai. Deus, eu entrego o seu coração nas Tuas mãos. Senhor, escreve, Pai, escreve o nome dela, Senhor, no livro da vida. Ah, Deus querido, Senhor, eu ainda venho te pedir, toma toda a sua casa, toda a sua família nas Tuas mãos. Deus, eu não sei, Pai amado, quem ainda no seu lar não te serve, mas que nessa manhã haja resposta, que nessa manhã haja salvação nesse lar. Ah, Deus querido, e mais uma vez obrigado, Senhor, porque só Tu és o Deus digno de honra, de glória, de exaltação, ó meu Senhor. Ah, Jesus querido, obrigado, Jesus. Ó Senhor, meus irmãos, o Senhor, Ele está aqui nesse lugar. Eu peço que vocês venham guardar isso no coração de vocês. Trabalhos com crianças não é trabalho normal. Forças espirituais estão lutando para tentar tirar essas crianças.
Quando nós vemos elas lendo a palavra, quando nós vemos elas louvando, o inferno ele estremece, porque tudo que Satanás quer é tirar essas vidas da presença de Deus. Então, se você tem um filho, uma filha, um neto, uma neta, na presença do Senhor, mantenha essa criança na presença do Senhor. E ajude sempre que for para ajudar o departamento, para que essas vidas cresçam e se tornem homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palmas ao nome de Jesus. Palmas ao nome do Senhor Jesus. Só Ele é digno de honra, de glória e de exaltação. Irmã Aline. Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.